Você está sintonizado na ZYL 941, 87,7 MHz, Rádio Líder FM, Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro. Líder FM, sempre a sua melhor companhia. São 2h03. Muito boa tarde a você, ouvinte líder, onde quer que você esteja, através das ondas da 87,7 MHz. A você que nos acompanha através das redes sociais, através das nossas plataformas digitais, muito obrigado pela sua companhia também. Nós estamos abrindo mais uma vez um espaço dentro do programa Show da Tarde para entrevista com os nossos candidatos a prefeito no município de Porciúncula. E hoje nós temos o prazer de receber o candidato Guilherme Fonseca, seguindo a sequência que foi sorteada na presença dos representantes dos partidos das coligações. Antes de mais nada, Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Líder. Eu gostaria que você cumprimentasse os nossos ouvintes para nós começarmos a nossa entrevista. Boa tarde para você. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes da Líder FM. Eu aqui agradeço a oportunidade e parabenizo a rádio por estar promovendo essa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito. Muito bem, o Guilherme, como você já sabe, todos têm conhecimento, mas é sempre bom a gente repetir que serão 4 perguntas com até 3 minutos para a resposta. Ao final das 4 perguntas, você terá 1 minuto para as suas considerações finais. Correto. Tá certo? Então, vamos começar? Primeira pergunta, as mesmas perguntas para todos os candidatos. Por que você, Guilherme, quer ser prefeito de Porciúncula? Fernando e ouvintes, primeiramente eu também queria parabenizar os professores pelo dia e dizer da importância do meu reconhecimento pela importância dos professores na nossa sociedade e no serviço público, municipal, estadual e federal. Eu quero ser prefeito de Porciúncula porque eu cheguei à conclusão que nós precisamos modernizar a administração. Não é mais possível a gente assistir obras que passam de governo a governo com problemas de conclusão. A gente sabe que não é culpa de um, de 2 governos, não vou aqui denominar, mas isso é uma falha da administração e nós entendemos que a Prefeitura de Porciúncula, para que ela possa atender bem a população na ponta, ela precisa estar estruturada na sua administração. E eu nem culpo o servidor. A impressão que nós temos, a avaliação que eu faço é que em alguns setores a política está superando a técnica. E eu entendo que uma boa administração deve conciliar uma parte técnica com uma parte política. Nenhum governo funciona bem só com técnicos ou só com políticos. Deve haver um equilíbrio, porque a política exige diálogo e exige flexibilidade. E hoje a gente percebe o conjunto da obra que nós temos hoje, o resultado que nós temos hoje de município, a gente percebe que ocorreram mudanças na legislação federal, ocorreram diagnósticos e planos nacionais que nós precisamos trazer para o âmbito municipal e que nós estamos atrasados. Tem 3 setores que eu considero cruciais na administração, que são o setor de projeto, o setor de licitação e o setor de controle interno. Esses 3 setores funcionando bem, uma parcela significativa dos problemas vão ser resolvidos. E o restante é fiscalizar, cobrar e cumprir com as obrigações, sempre lembrando de valorizar o servidor público, porque governo nenhum funciona bem sem o respeito ao servidor. Muito bem, você ainda tem 45 segundos, Guilherme. Você quer complementar? Reiterando essa questão que eu vou frisar essa questão da gestão de projetos, sistema de licitações e controle interno. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que é a maior do país, ela apura, faz diagnósticos e estudos considerando os problemas corriqueiros de mais de quase 3 mil municípios associados. E ela aponta vários problemas relacionados a esses 3 setores. E nós precisamos modernizar, reestruturar essas 3 áreas para que a gente possa entregar em menor tempo e com melhor qualidade os serviços públicos. Muito bem.
completado então os seus 3 minutos da primeira pergunta. Seguindo, nós sabemos que esse ano 2020 está sendo muito difícil por vários motivos, né? E é claro que o que está acontecendo esse ano vai refletir em 2021, 2022, mas especificamente em 2021, a economia, claro, ela vai ser muito prejudicada. Eu gostaria de saber de você o seguinte: como que você planeja conseguir recursos para colocar em prática os seus projetos que você está divulgando durante a campanha? Então, é importante dizer para o ouvinte que plano de governo não é plano de promessas. Plano de governo, eu, na condição de candidato a prefeito, eu tenho a obrigação de apresentar para a população, no meu plano de governo, as áreas que eu considero estruturantes para que eu possa desempenhar um governo e atingir as metas que eu tenho defendido. Como eu respondi na pergunta anterior. O município de Porciúncula, de acordo com o estudo socioeconômico que o Tribunal de Contas do Estado produz anualmente, a edição de 2020 produzida em 2019, que fecha com dados de 31 de dezembro de 2018, aponta, por exemplo, Porciúncula hoje, fechando em 31 de dezembro de 2018, Porciúncula hoje tem uma dependência em 82% de repasses externos e royalties. E como que a gente faz para conquistar, para obter recursos federais, recursos estaduais, conveniar e até conseguir recursos com parcerias com a iniciativa privada? Com bons projetos, com a desenvolvimento, a elaboração e execução de planos. Por exemplo, no governo Temer, vou dar um exemplo na área da segurança pública. A segurança pública não era competência dos municípios. Passou a ser a partir do governo Temer, com a criação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi definido um Plano Nacional de Segurança Pública e hoje a gente passa a compartilhar essa competência com o Estado. Para que eu tenha acesso aos recursos federais, por exemplo, na área de segurança pública, eu tenho que ter um plano de segurança pública municipal. Então, é importante que a gente se organize para obter recursos. A gente tem via emenda parlamentar e tem transferências dos ministérios. Só que para isso a gente precisa que a gente tenha bom relacionamento político também e projetos. E fazer o dever de casa, que é cortar despesas, reorganizar a máquina, reestruturar a prefeitura, fazendo economias, porque muitas vezes se gasta muito e se entrega pouco. Já temos tempo para você, temos 40 segundos aí. Eu, por exemplo, hoje, eu digo para você que durante o período em que eu estive como presidente do Democratas, até trabalhando em parceria com o deputado Rodrigo Maia, nós conseguimos, através de emendas individuais para Porciúncula, de 2003 a 2014, quase 7 milhões de emendas parlamentares, só que é um tipo de repasse que serve para um determinado tipo de solução. Agora, existem outras necessidades que nem sempre as emendas cobrem. Então, essa reestruturação do setor de projetos é fundamental, porque eu te garanto uma coisa. Em 2009, eu fui a Brasília com o Dr. Antônio Jogaib, numa audiência no Ministério da Integração Nacional. Porciúncula estava acabando de sair de uma enchente, e eu, o Dr. Antônio Jogaib, o deputado Rodrigo Maia, sentado na frente do ministro, o ministro falou: olha, nós queremos ajudar, mas nós precisamos de projeto, nós precisamos que a prefeitura nos entregue o que a gente precisa para atender. Okay. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer o dever de casa. Beleza, fechado então. Passando para a terceira pergunta, é um assunto muito polêmico, um assunto que interessa a comunidade de uma forma geral, porque ela envolve os funcionários ativos e inativos. Porque é sabido, Guilherme, que a Caprem possui uma separação legal de fundos. Grupo financeiro, servidores que entraram até 31 de julho de 2005, e o grupo capitalizado, são servidores que entraram a partir de 1º de agosto de 2005. Esse grupo financeiro já está em déficit, segundo consta o estudo atuarial da própria Caprem. A lei diz claramente que o município será o responsável pelo pagamento desses inativos e pensionistas em caso de insolvência deste grupo financeiro. Uma vez eleito, o que você sugere para que o município de Porciúncula, a municipalidade, solucione essa crise iminente? Existe algum projeto específico para tentar sanar a situação da previdência do município?
O que você me diz sobre isso? Fernando, essa pergunta ela é muito importante e é o ponto mais problemático que eu considero hoje para o próximo prefeito de Porciúncula. Porque, fazer um resumo, em 2006 foi feita uma lei de separação. Naquele momento se entendia que se reduziria o déficit. 2018 foi identificado que essa medida não era interessante, tanto que a situação hoje encontra-se dessa forma. O fundo de capitalização ele está superavitário, mas o fundo financeiro, que corresponde às pessoas que se aposentaram até 31 de julho de 2005, encontra-se com esse déficit e que vai chegar um momento em que a prefeitura terá que cobrir e vai tirar do orçamento municipal, que já não é muito. A solução não é simples, porque se fosse simples, a gente já não estaria discutindo isso hoje, dia 15 de outubro. Porque desde 2006, 2018 até a data de hoje, a gente discute isso, mas não se toma uma medida concreta. Por quê? Falar em juntar o fundo de capitalização com o fundo financeiro pode ser ou pode não ser uma solução. Isso vai depender de um estudo, porque há casos em que pode ser uma solução, mas a lei não autoriza. Existe essa variante que precisa ser considerada. E o outro problema, que eu considero pior, é sacrificar o servidor que poderia ter, ou terá, que não sei ainda, né, que ser penalizado com descontos para corrigir uma falha que é doente e não do servidor que contribuiu dentro das regras. Então, para que a gente tenha uma segurança jurídica e não cometa outro erro, a primeira medida concreta que eu posso garantir para os servidores é a formação de uma comissão oficial para estudar toda essa situação e também considerando o que o direito previdenciário trata do tema, porque existem portarias do Ministério que pondera o seguinte: mesmo que seja tomada uma decisão pelo legislativo local, pode ocorrer uma discussão no âmbito jurídico. Então, a situação não é tão simples assim. A gente sabe que tem o problema, mas para que seja resolvido o problema, a primeira medida concreta da prefeitura, no meu governo, vai ser formar uma comissão para que a gente dê voz à CAPREM, ao servidor e à estrutura da prefeitura, que vai tratar diretamente disso. Porque é o que eu estou dizendo, não dá para ter uma resposta imediata sem conhecer essas variantes que a própria legislação coloca. Isso está disponível para consulta no Ministério da Previdência, com portarias e tudo mais. Ok. Muito bem, então a nossa quarta pergunta também é muito importante, porque ela trata da dignidade humana, né? Que é a geração de empregos. No seu plano de governo consta alguma atitude efetiva para resolver mais esse grave problema da nossa cidade? Sim. Sabendo que o grande empregador do município é a prefeitura e também os funcionários offshore, são os embarcados. Sim. Na verdade, é um dado até curioso. A FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, tem um estudo sobre a região noroeste e nesse estudo, se não me engano, de 2015, ele mostra que a maioria dos empregos formais na região noroeste estão vinculados à administração pública. Isso não é um problema também só de Porciúncula, é um problema da região, né? A geração de empregos, Fernando, é uma coisa que a prefeitura ela não consegue gerar de imediato. Ela tem que criar as condições para que a gente seja um ambiente favorável ao investidor. Legislação favorável ou não, tributação favorável ou não, infraestrutura, telecomunicações e mercado e mão de obra. A gente sabe que Porciúncula está dentro de uma região privilegiada, porque nós temos terra quente e terra fria. Nós temos o maior parque cafeeiro do estado do Rio. Tivemos aí agora o concurso, os cafeicultores de Santa Clara premiados, os 3 primeiros colocados. Ou seja, nós temos aí um potencial de turismo de montanha, por exemplo. Nós temos uma região serrana que se iguala no ponto de vista climático a
a região serrana, a região do Caparaó, e nós não temos hoje em Purilândia e Santa Clara nenhuma iniciativa voltada para o turismo de montanha. O turismo de montanha ele atrai turista de tudo quanto é lugar. Comércio, restaurante, hotéis, pousadas, circuito turístico e até um outro detalhe, casas de veraneio. As pessoas têm casa de praia e as pessoas têm casa na serra. Por que não tem um condomínio de casas na serra, em Santa Clara e Purilândia, explorando o clima? Porque não é só o clima frio, não é só o clima quente que atrai turista, o clima frio também. E existe, você tendo um condomínio de casa de veraneio, você vai levar consumidores, mesmo que temporariamente, período de férias ou final de semana, para os distritos, para gastar. Está gastando nos distritos, está gastando em Porciúncula. A agricultura do nosso município, ela é uma coisa que tem que ser considerada. Agora, temos problemas iminentes para ser resolvido. Por exemplo, polo industrial foi criado nos anos 90, não tem logística. Aquela esquina que tem ali do lado do Parque Exposição, ela não tem ângulo de rotação para passar um caminhão. Passa, mas não passa, né? É um ângulo de rotação muito ruim. Então, quer dizer, hoje o município ele precisa, primeiramente, ter uma diretriz de longo prazo, porque as intervenções que o município pode oferecer, elas demandam tempo. Então, nós precisamos de ter um plano de desenvolvimento. E o outro fator também importante é melhorar a construção civil. Por exemplo, a legislação municipal hoje impede construções acima de 4 ou 5 pavimentos, porque o nosso Código de Obras também é de 1990. E seu tempo esgotou. Tá bom? Tá bom. Eu percebo, Guilherme, que realmente 3 minutos é muito pouco para a gente desenvolver vários assuntos. Por isso, eu quero te convidar para a gente fazer uma nova entrevista com um pouco mais de tempo. Vamos marcar para início de novembro. Eu entro em contato com a sua assessoria para a gente marcar uma nova entrevista com mais tempo para a gente poder debater ainda mais esses assuntos tão interessantes e necessários para a nossa comunidade. Um município pequeno como é Porciúncula precisa de debater os seus assuntos mais importantes e através da rádio a gente pode fazer isso. Eu agradeço, então, já está aceito o convite. Tá jóia então. Então eu passo para você o seu minuto de considerações finais e o minuto a que você tem direito. Obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço os ouvintes. Quero dizer que nós estamos conduzindo a nossa campanha de maneira ordeira, combatendo fake news. Nós não queremos uma campanha suja, com baixarias. Pedimos a todos que conduzam a campanha dessa forma. Nós temos muitos problemas em Porciúncula para serem discutidos e não podemos perder tempo com ataques. E da minha parte, os outros candidatos a prefeitos podem ter total certeza que eu não estimulo e quero também estar preservado desse tipo de agressão, porque eu acho que a população já sofre muito e não merece esse tipo de campanha, né? Não estou acusando ninguém, mas só estou aproveitando a oportunidade de falar de uma forma mais ampla e pedir que a gente consiga terminar essas eleições de uma forma ordeira e em respeito ao povo de Porciúncula. Muito obrigado, Fernando. Eu que te agradeço, Guilherme. Esse foi então Guilherme Fonseca, o segundo sorteado na nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porciúncula. Você, ouvinte líder, muito obrigado pela sua companhia também. Você continua com o Show da Tarde e amanhã nós teremos mais um candidato a prefeito de Porciúncula. Tá bom? Um abraço, fique com Deus. Professores, aquele abração muito especial para cada um de vocês. Afinal de contas, se não fossem os professores, nenhuma outra profissão existiria. Então, um abraço mais que especial a você, professor. Líder, sempre a sua melhor companhia. 2h21. 87 Líder FM.